Quem conversa com a gente agora é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda, bom dia a toda a companheirada e as pessoas também que estão pelo Brasil inteiro, que não são do PT, mas que acompanham aí a TV PT, que a gente sabe da importância e da audiência, aí, que o pessoal busca informação de fundamento, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom. Fernando, a gente já tem matéria sobre a conferência, já está no portal do PT também, e eu gostaria que a gente começasse com o seu comentário sobre a 17ª Conferência Nacional de Saúde, e falasse também do significado desse espaço para o avanço da saúde pública no país. A conferência foi um marco na retomada da participação social. O processo de conferências é algo que a gente sempre defendeu, acreditou, e estava sob ataque, como tudo que estava no nosso país acontecendo no último período. Então não foi por acaso que a gente lá em 2021, quando a gente fez o lançamento da 17ª Conferência Nacional de Saúde, foi após mais uma das tantas tentativas de golpe. Nós lançamos a 17ª em 5 de outubro de 2021, quando a Constituição fez 33 anos. E naquele 7 de setembro nós tivemos mais um dos momentos de tentativa de golpe, no meio de uma pandemia, E aí, quando a gente lança o tema garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia, era justamente porque a gente sabia da importância da gente também esperançar o povo brasileiro por um novo momento, e esse momento chegou, um novo dia a gente já está construindo. Quando a gente colocou os eixos para debate, colocamos o eixo o Brasil que temos, o Brasil que queremos. Então para poder realmente a gente fazer e ver, podia estar num cenário hoje completamente diferente se o resultado da eleição tivesse sido outro. Mas o tema ainda estaria sendo debatido, porque o tema já foi colocado, esse eixo temático, lá quando a gente lançou a conferência. E o povo ficou fazendo esta reflexão nos vários espaços que o Conselho proporcionou, com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais, com as conferências livres. O eixo 2, quando a gente colocou o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, era porque também a gente acreditava que era importante o povo brasileiro se mobilizar e continuar fazendo aquilo que estava fazendo no enfrentamento à pandemia da Covid-19, que ainda não tinha terminado. O eixo 3, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, que era o próprio tema da conferência, é porque sim, os direitos estavam sendo retirados. O SUS estava sendo desfinanciado. As mortes estavam prevalecendo sobre a vida por um governo negacionista que usou a pandemia para botar o seu projeto em curso, porque é o projeto de exterminar a parte da população brasileira. E a defesa da democracia como princípio da própria Constituição. E o eixo 4, que é o amanhã vai ser outro dia para todas, todos e todes. Ou seja, a gente colocou nesse debate uma perspectiva para que a população brasileira pudesse exercitar aquilo que era mais importante. E aí nós tivemos o resultado. Eu quero fazer um destaque muito importante, porque as diretrizes e propostas que foram visibilizadas assim, de forma majoritária na conferência foram as que dialogavam com as demandas das pautas da inclusão e da equidade. Isso ficou muito visível, principalmente nas conferências nacionais livres. A gente teve diretrizes e propostas que trouxeram a perspectiva dos povos de terreiro, da população negra, quilombola, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e estas propostas elas foram aprovadas nos grupos de trabalho, foram 48 grupos de trabalho, 12 por eixo, e isso mostra a força da retomada dessas pautas e das questões ligadas à equidade, porque a busca pela equidade e pela viabilização da equidade nas políticas públicas garante saúde plena para a população brasileira. Inclusive, na plenária final, aquelas propostas consideradas mais polêmicas, que tratavam, por exemplo, sobre a questão da maconha e aborto, foram aprovadas,
porque elas não tinham, né, nos grupos sido aprovadas diretamente por não ter o percentual estipulado pelo regimento, então elas foram para a plenária final, e a plenária final referendou essas propostas, né, e aprovou. Então, esse diálogo, né, ele vem no sentido de que vai cada vez mais ser bem importante a volta da visibilidade para essas demandas para toda a sociedade brasileira, especialmente para quem mais sofre, né, e sofreu, inclusive, ainda mais durante a pandemia da Covid-19. Então, nosso saldo é um saldo positivo, né, da conferência, e eu queria trazer destaque para a questão da equidade. Maravilha, Fernando. E quais são os maiores desafios, né, para as políticas de saúde atualmente, e como esse mandato do governo Lula tem respondido a essas demandas do setor? Como é que está esse diálogo? Como é que vocês veem essa relação do setor, né, dos vários movimentos e entidades com o governo federal? Nós, do Conselho Nacional de Saúde, a gente teve uma primeira experiência antes das eleições, onde a gente apresentou, né, propostas para os programas de governo das candidaturas que aceitaram receber. Lógico que teve uma que não quis nem conversa, e a gente sabia disso, mas igual, nós colocamos à disposição das candidaturas, fizemos um debate, inclusive, com a representação das candidaturas de Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula, antes ainda do primeiro turno, em agosto do ano passado. Depois, no segundo turno, obviamente que a gente referendou as propostas a partir da candidatura do presidente Lula, e depois o Conselho Nacional de Saúde participou do grupo da transição na saúde. Estive lá participando, representando o Conselho, e a gente estipulou tudo aquilo que estava no programa de governo para ser executado nos primeiros 100 dias e também a médio e longo prazo. A conferência em andamento auxiliou a gente nisso, né? No dia 2, quando a ministra Anísia tomou posse, logo em seguida, no dia 3, já teve uma reunião conosco, com a mesa diretora. No mês de fevereiro, todos os secretários, todas as secretárias nacionais do Ministério da Saúde, a ministra e o secretário executivo Berge, que também estava com a gente no dia 3 de janeiro, participaram da reunião ordinária do Conselho. Todas as representações do Ministério da Saúde estiveram participando das comissões intersetoriais do Conselho nesse período, construindo as políticas e a retomada de programas. Eu tive, por exemplo, no relançamento do Mais Médicos no Palácio do Planalto. Aliás, fiz referência lá que fazia mais de 6 anos que eu não colocava os pés, né, naquele espaço que deveria ter sido sempre do povo brasileiro, e que até a presidenta Dilma ter sido golpeada, né, a gente tinha espaço. Então, essa retomada dos conselhos, das conferências, a perspectiva de que a gente teve, nesta Conferência Nacional de Saúde, a reinauguração do processo de conferências no Brasil, para nós é fundamental. Então, esse diálogo, ele é um diálogo permanente, não é pontual. E isso que traz a perspectiva para nós, e que fez, inclusive, né, com que desde a abertura da conferência, com a presença da ministra Anísia, a gente tivesse, né, uma receptividade da quem estava participando, e uma emoção que tomou conta daquele espaço, e que foi indo até o ápice, que eu diria assim, né, que foi a presença do presidente Lula conosco no último dia da conferência. Eu acho que ficou ali visível, né, inclusive pela fala do presidente, a alegria que ele estava sentindo por ver a retomada da democracia radicalizada, como a gente diz no nosso país. Nós tivemos, inclusive, né, o lançamento e a homologação da ministra, durante a abertura, de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução 712, que vai fazer com que agora a gente tenha conselhos locais de saúde em todas as mais de 42 mil unidades básicas de saúde. Eu quero aproveitar o espaço aqui, inclusive, para convidar a todos os movimentos, a todas as entidades, a quem está lá na ponta, na comunidade, vivendo o dia a dia, para que cobre do seu Conselho Municipal, que cobre da Secretaria Municipal de Saúde, a criação e o fortalecimento de conselhos locais de saúde, porque é isso que vai fazer com que o SUS cada vez mais fique enraizado. Esse SUS que salvou milhões de vidas durante a pandemia. Com certeza. E foi nesse encerramento, lá com a participação do presidente Lula, que ele defendeu a valorização dos profissionais que devem ter melhor remuneração, e fez um destaque também para as equipes de enfermagem, né, que seguram as pontas ali no dia a dia da saúde, né? Ele destacou bem ali que são os enfermeiros que tocam
e os auxiliares que tocam mesmo, né, os ambientes, os hospitais, os postos, enfim. Eu queria que você falasse também do significado, né, do que representa o piso da enfermagem na realidade desses profissionais. Importante, uma luta, né, de décadas no piso da enfermagem, e que o que acontece, principalmente como a gente sabe que quem tem que ajudar a viabilizar é o governo federal, e o SUS ele tem passado por um desfinanciamento, e na verdade o SUS nunca teve um financiamento adequado, ele sempre foi subfinanciado daquilo que ele foi preconizado desde a Constituição, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando ele começou a ter, né, a própria legislação colocando, né, tudo que teria que ser abarcado, vamos dizer assim, por esse sistema, que é o melhor do mundo. Que as pessoas, nós tínhamos 15 delegações internacionais, e as pessoas que estavam representando os países, né, que vieram participar da conferência, ninguém conseguia entender como que a gente conseguiu fazer uma conferência com mais de 6 mil pessoas participando lá, né, na grandeza que é o Brasil. Então, o que acontece? O SUS perdeu recursos nos últimos anos. Mais de 60 bilhões foram retirados. Nós estamos numa luta para que a gente consiga chegar ao final do governo Lula com 6% do PIB investido na saúde pública. Nós estaremos agora elaborando o Plano Nacional de Saúde, o Plano Plurianual, a partir das decisões da conferência. Também é importante, por quê? Porque agora, quando o governo anterior, quando o Congresso Nacional aprovou o piso nacional, não deixou recursos previstos. Essa foi a questão, né? Tipo assim, abanar com o chapéu dos outros. É outro ditado que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. É muito fácil. Agora, ficou o desafio para esse governo, né, para poder viabilizar o repasse de recursos para garantir o pagamento do piso. Então, em acordo com a própria representação da enfermagem brasileira, né, e a viabilização do Congresso Nacional da aprovação da legislação pertinente, agora fica garantido. E aí teve aquela ação do Supremo Tribunal Federal, né, o ano passado, pela representação patronal, vamos dizer assim, né, e que inclusive fizeram fake news contra nós, do Conselho Nacional de Saúde, né, e que agora está tendo um desfecho. E aí o presidente Lula reafirmou que o piso nacional da enfermagem vai ser garantido, inclusive retroativo ao mês de maio, que a ministra Anísia com ele decidiram sobre isso. Eles reuniram, inclusive, ali naquele espaço, né, estavam lá o presidente Lula, a ministra Anísia e o Fórum Nacional da Enfermagem, com todas as representações das entidades da enfermagem brasileira, antes do presidente Lula e da gente subir ao palco, né, na conferência. Teve uma reunião ali que foi muito importante, que eu considero histórica, porque põe, né, fim a qualquer tipo de especulação de que o governo não quer pagar, que o governo não. Nós precisamos buscar recursos para viabilizar o repasse todos os anos, não somente esse ano, para todos os anos, para garantir que estes e estas profissionais da enfermagem sejam realmente valorizados. E aí a gente fala de todas as pessoas profissionais em saúde, porque para nós, quando o presidente Lula ele ilustrou, ele se referiu à enfermagem, ele se referiu também às demais profissões que atuam, né, que dão, vamos dizer assim, a garantia da humanização no SUS, que as pessoas sejam bem cuidadas, e isso faz com que a gente tenha a certeza absoluta que o presidente Lula está cada vez mais consciente de que os desafios que se propôs agora para esse terceiro mandato, a superação de tudo aquilo que a gente vivenciou no último período, e para fazer além do que foi feito nos outros governos que ele teve. E ficou muito, assim, para nós, visível quando ele disse, né, que há 37 anos que foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e que desde então as conferências é que têm determinado a melhoria na qualidade da saúde da população, e que todas as conquistas que a gente teve na saúde são obra do trabalho de vocês que fazem as conferências de saúde. Então essa frase do presidente Lula manifesta aquilo que a gente sabe que é o sentimento dele, que é o que ele acredita, que ele confia, e por isso que ele estava lá com a gente. E vai continuar, né, chamando a gente para todo tipo de diálogo, assim como a ministra Anísia, que também é importante fazer a referência aqui, sai mais fortalecida do que já estava. Nós tínhamos absoluta certeza que jamais o presidente Lula faria qualquer concessão, porque nós temos uma ministra que é a ministra do SUS, qualquer outra, né, situação colocada
para pessoas que tentam, ou grupos que tentam, barganhar com a saúde para fazer negociatas, não vai prosperar no governo Lula. Com certeza, o pessoal está aqui saudando também a ministra Anísia. Fernando, obrigada pela sua participação aqui. O Tomé Ferreira também agradece os esclarecimentos, disse que ia botar pergunta aqui, mas está tudo respondido. Obrigada, esse espaço segue à disposição do Conselho. Venham sempre aqui conversar com a gente sobre essas atualizações. Bom trabalho para você. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Eu já estava com saudade, né? Fazia tempo que a gente não se falava. Acho que desde o Fórum Social que a gente não se falava. Foi né? A última vez. Exatamente. Então vamos tentar fazer mais vezes aí, porque é muito legal, a gente gosta muito de estar com vocês. E aí, para finalizar, o que a gente tem feito muito, né? É desejar aí um forte abraços. Um abraço para vocês também Ana. do Conselho. Obrigada, Fernando. Até a próxima.